É, torcedor vascaíno, dia importante demais para o Vasco da Gama. Dia em que foi oficializado o projeto da reforma de São Januário. Um projeto muito bonito que contempla de fato um São Januário que o torcedor vascaíno merece. O fechamento do anel, uma capacidade maior de quase 50 mil pessoas, um setor popular que é de fato a cara do torcedor vascaíno e muitas outras novidades importantes sobre esse novo caldeirão. E só abrindo aqui uma aspas a você, torcedor vascaíno. Se você quer conferir tudo o que rolou nesta reforma de São Januário, neste novo projeto, corre lá no nosso Fala Gigante. Ou melhor, deixa acabar aqui o vídeo e vá lá no nosso Fala Gigante depois para conferir as novidades dessa moderna, dessa revitalização do nosso caldeirão. E outra também, né? A gente colocou tudo sobre a reforma nas nossas redes sociais, ou melhor dizendo, na rede social do Xizinho, do Passarinho, como você preferir falar. A gente não pode chamar esse nome aqui, senão o YouTube expulsa a gente do canal. Então vai lá, cara, a gente colocou detalhes e detalhes desse novo São Januário. A gente fez até uma comparação da área externa. Amanhã a gente vai falar sobre a área interna. Primeiramente falamos sobre o que irá acontecer na parte de fora de São Januário com a reforma. Cara, tá muito legal de conferir, então corre lá para dar uma olhada. Além disso também, é claro, né, passando agora de volta para o vídeo, temos muitas outras coisas a falar sobre essa quinta-feira agitada. Dia de treino, dia de entrevista coletiva do Búfalo Rossi, que voltará a partida desse próximo domingo contra a equipe do América Mineiro. Arbitragem definida para o jogo contra o América, teve técnico do América Mineiro sendo demitido, tem Vasco indo à CBF pedindo a liberação de Gabriel Peck, tem Vasco brigando com o governo do estado do Rio de Janeiro sobre Maracanã, tem muitas outras informações também, neste Boa Noite Gigante que chega aí, ó, com o pé na sua porta, torcedor vascaíno. Então é claro, você como bom vascaíno não poderá perder esse vídeo, só que antes de começar, antes de deixar aí todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, é claro, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora, aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Eu quero, é claro, antes agradecer a todos vocês que nesse momento fazem parte do canal do Gigante Vasco. Chegamos hoje à marca dos 112 mil inscritos. A cada marca que a gente bate é muito importante agradecer a todos vocês e agradecer também a Deus, dar glória a Deus, porque é uma marca importantíssima e gigante para o canal do Gigante Vasco. E você que está aí do outro lado, à procura de um canal que fale de Vasco, à procura de um canal que passe vascainidade, mas um trabalho muito sério, achou? Se inscreva no canal do Gigante Vasco e ajude o nosso crescimento. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para ajudar na divulgação do nosso vídeo e nos siga nas redes sociais. Aqui em cima, ou aqui, não, aqui tá as nossas redes. Essa rede que eu acabei de comentar com vocês lá no início, que a gente colocou a comparação do novo São Januário para o antigo São Januário, do atual São Januário, melhor dizendo, para o moderno São Januário. Então dá uma olhada lá e aproveita e reposte, retweet o nosso post. Vai ajudar demais mesmo o nosso crescimento. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, sem muita enrolação. Falar logo de Vasco da Gama, torcedor, porque olha, que quinta-feira agitada para o torcedor Cruz Maltino. Uma quinta-feira que logo pela parte da manhã tivemos aí as novidades envolvendo a atualização do projeto de reforma de São Januário. Uma atualização muito linda que de fato pegou o torcedor vascaíno de surpresa e empolgou até a grande maioria da torcida Cruz Maltina. Um São Januário que terá capacidade para quase 50 mil pessoas, com setor popular, até mesmo um setor sem com arquibancada e sem cadeira, né? Um setor com aquela cara de geral do Maracanã, onde ninguém senta e todo mundo fica em pé. Torres ao lado da fachada principal. Além disso também uma torre poliesportiva de 3 andares. Olha, torcedor, realmente uma reforma que empolga. Até museu teremos no novo complexo de São Januário. Isso tudo deixou o torcedor vascaíno muito animado nesta quinta. Mas a quinta-feira não foi agitada apenas por isso. Foi uma quinta-feira agitada por várias outras situações, como por exemplo, hoje teremos a 33ª rodada de Campeonato Brasileiro com jogos decisivos. Teremos Goiás e Santos, teremos Corinthians e Atlético, teremos Bahia e Cuiabá,
Goiás e Santos e Corinthians Atlético estão acontecendo agora, às 7 horas da noite. Já Bahia e Cuiabá acontece apenas às 8 horas, momento que esse vídeo está saindo no YouTube. Então são jogos decisivos, e inclusive se você já sabe o resultado, coloque aí nos comentários, pois amanhã a gente vai voltar na Corda Vascão falando sobre essa 33ª rodada e a influência dela no momento do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas a rodada de ontem, no caso a 33ª rodada, porém os jogos que aconteceram ontem, tiveram influência nesta quinta. Pois o que acontece? Ontem houve o primeiro rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro matematicamente. A equipe do América Mineiro perdeu para a equipe do Coritiba pelo placar de 3-0 e está rebaixada para a segunda divisão do Brasileirão. E sabe o que aconteceu, torcedor? O América será o próximo adversário do Vasco. E esse mesmo América hoje, na parte da tarde, demitiu o seu treinador. Fabian Bustos, técnico do América Mineiro, foi demitido nesta parte da tarde de hoje. O Clube Mineiro não contará com o estrangeiro, para o restante do Campeonato Brasileiro e já inicia o seu período de reformulação para a temporada de 2024, visando a segunda divisão do Brasileirão. Isso é bom ou é ruim? Fica a dúvida. O América Mineiro, que muito provavelmente é um time que com o Fabian Bustos tinha o seu emocional abalado e não tinha mais nada para brigar no campeonato, nesse momento, visando a reformulação na próxima temporada, pode entrar no domingo até com muito mais vantagem. Ou já no fundo do poço e sem nenhuma vantagem. Fica a dúvida também. Não sabemos o que irá acontecer. A certeza é, América Mineiro, domingo, entrará em campo contra o Vasco da Gama sem um técnico no comando. Fica a dúvida, volto a repetir se isso é bom ou ruim. Ainda nessa dúvida, temos a arbitragem definida. Sávio Pereira Sampaio será o árbitro de América Mineiro e Vasco da Gama neste próximo domingo em São Januário. O Sávio Pereira Sampaio, é o irmão do Wilson Pereira Sampaio. Árbitro também muito polêmico em jogos do Vasco da Gama. E a gente espera que o irmão, o Sávio, possa não prejudicar os Gigantes da Colônia nesse próximo domingo. A gente vai fazer questão de dar uma olhada nos últimos jogos do Sávio e trazer aqui um vídeo falando sobre as atuações dele em jogos do Campeonato Brasileiro e se é um motivo para o torcedor vascaíno se preocupar para o jogo desse próximo domingo ou não. O Sávio é um nome tranquilo para apitar Vasco da Gama e América Mineiro. E olha, torcedor vascaíno, falando em Vasco da Gama e América, se o torcedor vascaíno está preocupado, quem dirá o atual elenco do Vasco? Antes, porém, é claro, paro aqui o vídeo rapidinho para te perguntar, se aí já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreva no canal do Gigante Vasco, torcedor, não perca tempo, não demore, venha fazer parte aqui da nossa comunidade com muita informação, muita seriedade, muito profissionalismo e muita vascainidade de vascaíno para vascaíno. Porém, vamos seguir. Como informamos, hoje, na parte da tarde, foi dia de mais um treino no CT Moacir Barbosa, como inclusive está aparecendo aí na imagem a vocês. O elenco do Vasco da Gama retornou às atividades após uma terça-feira intensa de treinos. Aliás, uma quarta-feira, intensa de treinos. O Vasco hoje retornou a campo, visando esse confronto decisivo contra a equipe do América Mineiro. Para esse confronto, o Ramon Dias contará com 2 reforços, Rossi e Marlon Gomes. O Rossi já é uma figura confirmada. Rossi estará à disposição de Ramon Dias para a partida do próximo domingo. O Marlon Gomes ainda é uma dúvida. Marlon Gomes vem sendo reavaliado diariamente e é uma grande expectativa para que amanhã o Marlon já possa estar treinando junto ao elenco, diferente do Rossi, que já está à disposição e já treina junto com o grupo principal. Marlon é o caso à parte, mas também tem boas chances de estar presente na partida desse próximo domingo. Porém, se o Marlon ainda é dúvida e se o Rossi é uma certeza, além de treinar, hoje o Búfalo concedeu uma entrevista coletiva no centro de treinamento do Vasco e, como não poderia ser diferente, falou sobre esse confronto decisivo contra a equipe do América Mineiro nesse próximo domingo. Rossi, que é um jogador que tem 100% de aproveitamento com a camisa do Vasco, sim, são 6 partidas e 6 vitórias conquistadas vestindo a camisa do Cruz Maltino, volta a campo numa decisão. E ele foi perguntado sobre isso na tarde de hoje. Qual é o sentimento de voltar a treinar, de estar novamente à disposição de Ramon Dias e a expectativa para os próximos passos nesse Campeonato Brasileiro? Boa tarde. Primeiro, muito feliz de poder voltar a treinar. Hoje foi o meu primeiro treino junto com o grupo e contente pelos números. Na minha volta eu sempre coloquei na cabeça, na mente, que eu queria voltar para ser um cara que vinha para ajudar, para somar, não queria ficar olhando ninguém jogar. Então, feliz pelos números e espero que domingo a gente possa fazer um grande jogo e sair com os 3 pontos, que a gente com os 3 pontos a gente com certeza
dar um salto na tabela, por mais que esteja embolado lá embaixo. Mas a vitória vai ser de suma importância. Falando em Rossi, inclusive, né, torcedor vascaíno, é impossível nós não associarmos a imagem do Búfalo à torcida do Vasco. É impossível. É algo que não dá para desconectar. O Rossi já virou parte da torcida do Vasco. Assim como a gente sempre fala sobre Paulinho Paula, que é um torcedor vascaíno dentro de campo, como falamos na temporada passada do Yuri Lara, por exemplo, que assumiu ser também um torcedor do Vasco e mostrava isso dentro de campo. O Rossi é mais um desses. Um jogador que fora de campo assume ser um torcedor cruzmaltino e que dentro de campo honra a camisa do Cruzmaltino. É inacreditável a entrega do Rossi quando está dentro de campo com a camisa do Vasco. Uma entrega que anima o torcedor, uma entrega que empolga o torcedor. E o Rossi falou exatamente sobre essa identificação com o torcedor cruzmaltino nessa tarde de hoje na entrevista coletiva. Essa identificação que pouco se vê no futebol e essa identificação que Rossi valoriza demais. O torcedor vascaíno ele não é Nutella, né? Eu costumo dizer que ele não é Nutella. O torcedor vascaíno ele ama o clube de verdade. Então é um momento de transição do Vasco. A gente já está pensando em aumento da capacidade do estádio. Então é um novo Vasco. A gente espera passar por cima desse momento que a gente vive hoje. Para o ano que vem a gente está pensando alto, pensar em títulos, pensar em glórias, que é o que o Vasco almeja e o que a gente espera também. A gente como jogador, a gente como torcedor. Então o torcedor vascaíno de fato é diferente. Rossi nesse sistema ofensivo do Vasco da Gama com certeza vai alegrar muito o torcedor vascaíno nessa partida do próximo domingo. Ainda não sabemos se ele estará completamente à disposição para entrar como titular. A gente já chegou até a comentar sobre isso com vocês. O Departamento de Saúde e Performance do Vasco pede um retorno gradual do Rossi, ou seja, que ele não entre já como titular no domingo, mas que esteja à disposição e entre na segunda etapa do jogo, para que não force muito a musculatura de um atleta que ficou quase 3 semanas parado. Mas mesmo diante disso, e para finalizar agora a parte de entrevista coletiva do Rossi, o Búfalo fez questão de falar sobre esse elenco do Vasco. Inclusive deixou bem claro que esse elenco do Cruzmaltino é um elenco casca grossa. Tem jovens, tem jogadores com uma idade mais avançada, mas o que não falta é maturidade para esse elenco. E experiência para o elenco Cruzmaltino. Então Rossi, fala daí. O elenco do Vasco é de fato casca grossa? Tenta dar o exemplo chegando cedo no clube, fazendo coisas que vão ajudar eles olhando pra gente, se espelhando na gente. A gente tem outras referências dentro do elenco, a gente tem o próprio Vegete, a gente tem o Léo também. Então a gente procura passar tranquilidade nesse momento. Peck já é profissional já há alguns anos aí, já está construindo uma casca aí de um jogador que sabe a pressão do Vasco. Eric Marcos também. Então a gente procura passar experiência conversando e, claro, todo mundo junto. É um elenco muito casca grossa. Então a gente junto, a gente procura passar bastante experiência para eles. É a torcida do Vascaíno, então, como vocês viram aí, o Rossi de fato muito empolgado, deixando bem claro que hoje o elenco do Vasco da Gama é um elenco de jovens, mas jovens que já passaram por muita coisa e acabaram construindo uma casca, né? Uma experiência em jogar pelo Cruzmaltino. Deixe a sua opinião, Rossi te empolga nesse retorno ao Cruzmaltino? Coloque aí nos comentários. E falando, né, em Gabriel Peck, como o próprio Rossi citou na entrevista coletiva, um atleta que é de fato casca grossa, o Vasco nesta tarde de hoje foi até a CBF para falar sobre a situação do jogador. Qual é a situação de Gabriel Peck? Gabriel Peck foi convocado pela seleção pré-olímpica, a seleção brasileira sub-23, para a preparação para o pré-olímpico que será disputado na Venezuela em janeiro de 2024. A seleção brasileira sub-23 passará por um período de treinos entre os dias 13 e 21 de novembro. Não haverá nenhum jogo da seleção no período, apenas realmente uma sessão de treinos comandadas pelo técnico Ramon Menezes, visando esse pré-olímpico que estará acontecendo em 2024. Esses treinos acontecerão no CT Joaquim Grava, o CT do Corinthians, em São Paulo, na capital paulista. Vasco entende sim que a convocação do Peck é benéfica, é algo merecido. O Peck merece e é bom para o Vasco da Gama por valorizar o seu ativo. O jogador que vai para a seleção brasileira automaticamente se torna uma peça mais valorizada. Mas o que acontece, torcedor? O Vasco da Gama terá o Peck retornando desse período de treinos no dia 21. É o último dia de treinos, dia 21 de novembro. Só que no dia 22 o Vasco tem uma decisão contra o Cruzeiro
em Belo Horizonte, no Mineirão. Então o PEC ficará de fora do Vasco da Gama durante um grande período. O Vasco enfrentará o América Mineiro nesse próximo dia 12, domingo, final de semana. Ficará quase 10 dias longe dos gramados, terá 9 dias de preparação para a partida contra o Cruzeiro e para a reta final de Campeonato Brasileiro. Serão 10 dias cruciais para o Vasco, e o Vasco durante esses 10 dias não poderá contar com o PEC, que é o titular. Ou seja, o Vasco treinará no dia a dia do CT sem um atleta que faz parte do grupo titular. E além disso, além de, é claro, ser uma ausência importante dentro do dia a dia do CT Moacir Barbosa, pois, volto a repetir, é uma peça titular e essencial para esse elenco do Vasco, ele poderá ficar de fora da partida contra a equipe do Cruzeiro no dia 22, pois só retornará de São Paulo no dia 21. E nesse momento, o diretor Paulo Brax tenta conversar com Ramon Menezes para encontrar uma composição ideal tanto para o PEC quanto para o Vasco da Gama. Ou o Gabriel Peck ser liberado dias antes da partida contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, por exemplo, joga no dia 22 contra o Vasco. O Peck volta no dia 17, volta no dia 18, passa ali 6, 7 dias junto à seleção brasileira. Ou alguma outra situação que seja favorável a ambas as partes. O Vasco hoje entende que será muito maléfico não contar com o Gabriel Peck durante esse período de preparação e principalmente para a partida contra a equipe do Cruzeiro no dia 22. E agora é esperar. Paulo Brax está na frente da situação. Paulo Brax está no controle dessa resolução. A gente espera que realmente algo venha a ser solucionado. O que não pode acontecer é o PEC ser desfalque do Vasco da Gama durante grande período. É uma peça importantíssima, como a gente vem falando com vocês. A gente espera que realmente não faça falta para o Vasco da Gama. E olha, Vascão, falando em CBF, antes, porém, deixa aí a sua opinião se você concorda que PEC é uma ausência importante, faz muita falta para esse elenco do Vasco, e o Vasco sim tem que resolver o quanto antes a situação do jogador. Para finalizar o vídeo, falar sobre duas situações aqui envolvendo o Vasco da Gama. A primeira envolvendo o CBF. CBF, nesta parte da tarde de hoje, ajustou as janelas de transferências do ano de 2024 para igualar com as janelas europeias. O que significa? As datas de transferência do Brasil ficarão da seguinte maneira. O primeiro período da janela acontecerá do dia 11 de janeiro até 7 de março. O segundo período, do dia 10 de julho até 2 de setembro. Diferente do que aconteceu nesse ano, né? A janela desse ano iniciou no início de julho, de julho, e terminou no início de agosto. Hoje será diferente. A partir do ano que vem, a janela começa no início de julho e só terminará em setembro. Então, informações importantes aí para o nosso Cruz Maltino, que será um ano até em que o Vasco terá o maior orçamento. 280 milhões, se eu não me engano, cairão nos cofres do Vasco por parte da 777. E a outra informação é que o Vasco, nessa tarde de hoje, também tendo seu pedido de impugnação negado pelo governo do estado do Rio de Janeiro, informou que não vai participar do chamamento público para o Maracanã. Terá nesses próximos dias o TPU sendo renovado, o termo de permissão de uso, e o Vasco tentou entrar aí tentando adquirir esse TPU e se tornando o mandante do Maracanã pelo próximo ano. O Vasco entrou com um pedido de impugnação pelas atitudes que estavam sendo feitas pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Esse pedido de impugnação foi negado e o Vasco deixou de lado esse processo. Então, no próximo ano, novamente, Fla-Flu, o consórcio atual, terá o Maracanã em suas mãos. E o Vasco, em nota, deixou bem claro que vai fazer de tudo, vai se concentrar junto com seus parceiros da forma mais esforçada possível para desenvolver a melhor proposta de concessão para os próximos 20 anos. O Vasco não terá o Maracanã pelo próximo ano, mas o Vasco vai pegar toda essa força, toda essa raiva que está hoje do governo para, pelos próximos 20 anos, ter o Maracanã em suas mãos. Preparar uma proposta irrecusável e entregar na mão do estado do Rio de Janeiro. Então, uma quinta-feira agitada, como a gente falou desde o início, movimentadíssima, que, é claro, a gente tentou informá-la a vocês neste Boa Noite Gigante. Se você curtiu o vídeo, se inscreva, compartilhe o nosso canal, ajude o nosso crescimento e olha, volte amanhã às 7 horas, que a gente estará cheio de informações também do nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!